Confira agora o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade de sua novela. Monserrat e Alessandro falam do batizado de seu filho e sobre renovar seus votos. Monserrat se entristece ao lembrar de como seu pai morreu. Será que ela fez certo em perdoar o Alessandro depois de tudo que ele fez para ela? Deixem sua opinião. Mas vamos continuar, pois Alessandro a consola e pede perdão, pois se sente culpado do ocorrido. Na sua opinião, ele é culpado ou não? Deixem sua opinião aqui abaixo, mas não se esqueça, se inscreve no canal. Assim você receberá notificações todos os dias de nossos vídeos. Monserrat se oferece para ajudar Rosário a se arrumar. Carlota telefona para Ezequiel para pedir ajuda, pois Maria tentou roubar Laurinho dela e a golpeou na cabeça. Maria chega à fazenda, Célia a recebe e diz que Esmeralda também chegou para passar uns dias por lá. Angélica está na cama descansando, pois está esgotada. Amélia pede que ela se cuide bem. Demétrio encontra Josefina e Adolfo em um restaurante aos beijos e fica com muitos ciúmes. Josefina se emociona e propõe a Adolfo que sigam causando ciúmes em Demétrio. Rosário conta a Monserrat e a Alessandro como foi que trouxe o filho ao mundo e os revela que Alessandro é fruto de uma violação a qual ela foi vítima de uma acusação da qual ela era inocente. Porém, depois do nascimento de Alessandro, o pai dele tirou do seu coração todo o rancor e ódio que sentia e que nutria por Benjamim Almonte. Alessandro diz à sua mãe que a compensará por tanto sofrimento e que se orgulha muito de ser seu filho, pois não deve ter sido fácil ter que passar 30 anos na prisão sem ter culpa alguma. Rosário responde que não foi difícil, pois nunca perdeu a esperança de voltar a vê-lo. Graziela se zanga com Demétrio por ter contado assuntos pessoais a Adolfo. Esmeralda diz a Maria que se ela está ali é porque seguramente Alessandro e Monserrat estão juntos e lhe dá muito gosto que eles sejam felizes, pois se merecem. Maria responde que Monserrat atirou tudo e se encarregará pessoalmente de que ela seja muito infeliz. O padre Anselmo diz a Rosário que gosta muito que ela tenha decidido decidir toda a verdade a Alessandro e vivam como mãe e filho. Graziela diz a Alessandro e Monserrat que eles deveriam aceitar a proposta de Angélica de serem ela e José Luiz os padrinhos do batizado de Laurinho. Alessandro diz a Monserrat que deveria aceitar que José Luiz e Angélica sejam os padrinhos de seu bebê, pois é amiga de Angélica. José Luiz se surpreende ao ver Monserrat e Alessandro em sua casa e mais ainda que eles o pedem que juntamente com sua esposa a aceite ser padrinho de seu filho. Alessandro diz que após o batizado, ele e Monserrat se casarão novamente. José Luiz diz a Renato que Alessandro e Monserrat assinaram os papéis do divórcio, porém não deixará a Angélica, que esteve sempre ao seu lado. Carlota diz a Alessandro e Monserrat que Maria a agrediu e tentou levar o bebê, mas por sorte o padre Anselmo chegou e Angélica, muito feliz com o convite de ser madrinha do filho de Monserrat, diz a Alessandro e Monserrat que adoraria ser madrinha do bebê e que acha muito romântico que eles voltem a se casar após tudo o que aconteceu. José Luiz questiona Monserrat se é isso que ela deseja, em tê-lo por perto. Ela responde que sim, mas deixa bem claro que ama Alessandro e que está com ele até a morte, deixando assim finalizado a história que ela e José Luiz tiveram um dia, para a tristeza do galã. Demétrio diz a Josefina que sabe que é um homem imprestável, então a deixará livre, pois merece um homem que a ame de verdade e não um homem como ele. Josefina chora, pois sabe que o ama de verdade, apesar de todas as covardias que o irmão de Monserrat já aprontou com ela. José Luiz diz a Alessandro que não suporta vê-lo por perto de Monserrat. Alessandro, feliz, diz ao padre Anselmo que sua mãe tinha razão ao dizer que Monserrat o ama e por isso decidiu por ela ficar ao seu lado. O padre questiona se ele ainda tinha dúvidas. Alessandro responde que não, ainda que custe a aceitar que José Luiz ocupe um lugar importante no coração de Monserrat. O padre diz que José apenas foi a primeira ilusão de Monserrat.
Maria tenta convencer José Luiz a aliar-se para ela separar Alessandro e Monserrat, e ele desconfia da atitude da vilã. Como ele não quer, ela diz que Alessandro se aliou a Graziella para tirá-lo do caminho. Maria lhe mostra as terras de propriedade de Alessandro e lhe diz que se há gente armada por lá, é porque deve a algo ilícito. José Luiz diz que suas suspeitas estiverem certas, Alessandro não só poderá ir para a cadeia, como perde tudo. Ele diz que se Maria deseja isso, e ela responde que prefere ver Alessandro na cadeia do que brincando de família perfeita com Monserrat. José Luiz se surpreende quando Maria revela que preferia ver Alessandro preso do que estar ao lado de Monserrat. Josefina se surpreende ao ver Tomás chegar. Furioso, Tomás exige a Adolfo que se afaste de sua irmã e diz a Josefina que ela vai de mal a pior, pois depois de se casar com o inútil que a abandonou, agora se consola com Adolfo, que é pior que o primeiro. Ele diz que ficará uns dias com ela para colocar em ordem a sua vida. Monserrat diz a José Luiz que sua esposa ficou muito mal e lhe pediu que a acompanhasse até que se chegasse. José Luiz diz a Monserrat que já não a ama, e Monserrat responde que sempre terá um carinho especial por ele, mas o único homem que pode amar agora é o Alessandro. José diz a Monserrat que diga a seu esposo que ele e Angélica aceitam o pedido para que sejam padrinhos de Laurinho. O padre Anselmo tenta convencer José Luiz a não aceitar ser padrinho do filho de Alessandro e Monserrat. José responde que não pode negar o pedido, pois o fizeram pessoalmente e Monserrat sempre será muito importante em sua vida. O padre diz que Monserrat ama Alessandro e esse amor é sagrado. José Luiz diz que Monserrat o amava e Alessandro a atirou dele. Pedro diz a Joaquim que se lembre que é seu único sócio e assim não pode permitir que Alessandro descubra o que estão se amando em suas terras. Nádia diz a Monserrat que sua vida ao lado de Pedro é um inferno e ele acaba de propor algo que lhe deu muita vergonha. Monserrat aconselha a amiga que deixe e Nádia responde que ele poderia matá-la se o fizesse. Pedro, cínico, propõe a Vitor ser amante de sua esposa. Tomás diz a Josefina que ela deve ir viver com ele na capital e, se não aceitar, o tirará tudo. Josefina questiona se ele seria capaz disso e ele responde que sim, e de muito mais. Nádia, furiosa, diz a Pedro que prefere estar morta do que ter um filho de Vitor. Bom, a gente sabe que ela é louquinha pelo Vitor, só que o que ela não quer é ter um filho fora do casamento. Ela revela aos gritos que adoraria revelar ao mundo que o marido é homossexual. Fala ela sem saber os reais motivos de Pedro, de não tocá-la. Pedro, furioso, ameaça agredi-la e vai revoltado para cima de Nádia. Só que neste momento chega Renato e pede que a solte imediatamente, salvando então Nádia. José Luiz chega e se surpreende ao ver Renato ameaçando Pedro com uma arma e pede para que o amigo não cometa nenhuma besteira. Renato diz que Pedro estava a ponto de agredir sua esposa Nádia e que ele não suportaria ver uma mulher apanhar bem em sua frente. Pedro responde que eles só estavam conversando e que seria incapaz de agredi-la. Nádia concorda com Pedro, temendo que o pior aconteça ali mesmo. Um homem encontra Maria e tenta violentá-la. Ezequiel se dá conta e ordena a Adolfo que o mate. Ele responde que não. Ezequiel mata o homem e adverte a Adolfo que se ele voltar a desobedecê-lo, ele que será morto. Renato diz a Nádia que não entende por que ela defendeu Pedro se ele estava a ponto de agredi-la. Nádia responde que está confusa e também temia que as coisas piorassem, já que ela conhece muito bem seu esposo como ninguém. Pedro diz a Ezequiel que José Luiz se apresentou em sua casa para lhe fazer perguntas sobre as terras de Alessandro e o que nelas cultivam. Ezequiel manda de imediato que queimem todo o cultivo para apagar toda a evidência. Pedro ordena que ele não faça, pois na marinha todos sabem que essas terras pertencem a Alessandro e é ele que irá pagar pelo que é cultivado no local. Adolfo diz a Pedro que não quer trabalhar com ele. Pedro responde que já está mais que metido em suas coisas e que não sairá mais dos negócios.
O capitão Robledo diz a José Luiz que já mandou um fiscal às terras de Alessandro. Pedro diz a José Luiz que nas terras de Alessandro existem cultivos ilícitos e isso o fará ser detido imediatamente. José Luiz diz a Alessandro que a Marinha já descobriu que estão cultivando drogas em suas terras e que há uma ordem para detê-lo. Alessandro diz que não acredita que ele tenha sido capaz de inventar algo assim para impedir seu casamento com Montserrat. José Luiz responde que não é invenção, mas uma realidade. Alessandro jura inocência e diz que Joaquim agiu por suas costas. José Luiz responde que se é assim, não deve se preocupar. Pedro diz a Joaquim que a Marinha descobriu os cultivos e irão deter Alessandro. Montserrat pergunta a José Luiz o que acontece. Ele diz que deveria perguntar para Alessandro. Para a tristeza de José Luiz, começa o casamento civil de Montserrat e Alessandro, bem como o batizado do pequeno Laurinho. Maria, chorando, suplica a Adolfo que a ajude a sair da cadeia. Ele responde que não pode fazer nada, porque seu cunhado seria capaz de matá-lo. Maria pede que diga a Alessandro onde ela está. Adolfo responde que não pode falar. Além disso, ele diz que Alessandro acaba de se casar com Montserrat. José Luiz diz a Alessandro que chegou o momento de detê-lo. Alessandro pede que ele conceda 10 minutos para falar com Montserrat sozinho. Montserrat se surpreende quando Alessandro diz que ela vai escutar muitas coisas, mas que essas coisas não são verdades. Ele pede que ela jamais duvide de seu amor. Surpresa, ela pergunta o que está acontecendo. Ele responde que José Luiz o levará preso. Montserrat diz a José Luiz que é muito baixa e viu sua maneira de vingar-se e os bofeteia. O capitão Robledo diz a Amélia e a Angélica que descobriram que nas terras de Alessandro se cultivam drogas e que seu sócio, Joaquim, está detido. Carlota diz a Ezequiel que Alessandro é inocente. Joaquim diz a Renato que Alessandro e ele estavam de acordo em tudo, inclusive planejam assassinar José Luiz. Pedro diz a Ezequiel que tem que se assegurar de que Joaquim não os denuncie. Victor diz a Montserrat que o advogado Cervera conseguiu que Alessandro espere julgamento fora da prisão. Alessandro jura a Montserrat que Joaquim me enganou e que ele é inocente. Ela diz que acredita nele. Renato diz a José Luiz que Joaquim e Alessandro tinham planejado matá-lo para que os atrapalhassem em seus negócios ilícitos. Demétrio se surpreende ao ver Josefina com suas malas. Chorando, ela diz que seu irmão lhe tirou José Luiz tem tudo o que mais queria em mãos, que é incriminar legalmente o rival, e diz a Alessandro para ser sincero com ele. Alessandro diz que é inocente e que se José Luiz acreditar nisso, impedirá que uma injustiça aconteça com ele. Sabendo que apesar da rivalidade dos dois, José Luiz é honesto. Será que o José Luiz vai deixar de agir com coração para ajudar o rival? Deixem sua opinião, mas não se esqueça, se inscreve em nosso canal e ative o sininho. Vamos continuar? José Luiz responde que sabe que ele não é o tipo de pessoa, então tentará não permitir que isso aconteça com ele. Alessandro diz que mesmo sendo difícil, nada nem ninguém vai separá-lo de Montserrat e seu filho. Demétrio diz à sua mãe que Josefina ficará com ele enquanto se reconcilia com seu irmão. Graziela responde que não permitirá então. Demétrio diz que aquela também é sua casa. José Luiz diz a Alessandro que Joaquim confessou que ambos estavam em comum acordo para assassiná-lo. Alessandro desmente toda a história. O capitão Robledo diz a Joaquim que não acredita que Alessandro seja seu único sócio. Demétrio diz à sua mãe que se ele não tratar bem Josefina, ele confessará um de seus segredos a Alessandro. Graziela, chorando, diz que seu filho acaba de destruir seu coração. Alessandro diz ao capitão Robledo que eles deveriam investigar a Pedro também. O advogado Severa, Alessandro e Demétrio se depõem a abrir o envelope com exame de DNA para saber se Demétrio é filho mesmo de Benjamin Almonte. Pedro chega e diz que é o advogado de Demétrio.
Severa diz que o exame deu positivo, mas é impossível que a amostra seja de Demétrio. Alessandro, furioso, diz que tentaram fazê-lo de bobo. Demétrio acusa Graziella de tê-lo enganado com o exame de DNA. Demétrio diz a Josefina que não suporta sua mãe. Assim, é melhor que o partam. Josefina pergunta onde irão viver e alerta ao esposo que ele precisa trabalhar. Rosauro diz a Alessandro que chegou uma mulher procurando por seu pai, dizendo ser sua sobrinha. Monserrat diz que supõe que Benjamin não tinha parentes, por isso Alessandro herdou tudo. Alessandro responde que não tinha conhecimento dessa sobrinha. Alessandro diz a Fabíola que seu pai morreu. Ela se surpreende e diz que não sabia que seu tio tinha um filho, pois ele jamais lhe disse nada. Amélia diz a Macário que Benjamin levou a filha de Graziella para os Estados Unidos, a deixou com a irmã e pediu que ela e seu esposo a criassem como se fosse deles. Amélia ainda diz que ninguém sabe que essa menina existe, além de Graziella. Fabíola diz a Alessandro querer ver o testamento de seu tio, pois ela já havia confessado que tudo o que teria seria para ela em pensamento. Ela desconfia do nosso galã. Alessandro responde que seu pai sempre o regenerou, mas antes de morrer, por meio do padre Anselmo, Benjamin o reconheceu como filho e deixou legalmente tudo para ele. Fabíola não aceita o que houve e se revolta. Então vocês já sabem, né? Mais uma vilã surge em... Pedro diz ao capitão Robledo que parece que Alessandro foi colocado em liberdade, diz o prefeito de Água Azul insatisfeito. Ele responde que não existe mais prova que o incrimine, assim acredita que Joaquim não esteja dizendo totalmente a verdade e que permanecerá preso. O padre confirma a Monserrat que sua mãe teve uma outra filha, mas que ela morreu, deixando Monserrat indignada por sua mãe guardar algo tão grave assim dela e de seu irmão. Renato pergunta a José Luiz se ele acredita na inocência de Alessandro. Pedro diz a Maria que deseja recuperar Alessandro. Terá que fazer o que ele ordenar. Maria responde que fará o que for necessário. Ele então pede à jovem que declare contra Alessandro. Maria concorda desde que Alessandro jamais o saiba. Fabíola diz a Sandro que seu tio Benjamin morreu e deixou toda a sua fortuna para seu filho. Sandro diz que, segundo Benjamin, ele não tinha parentes. Monserrat diz a Alessandro que ele tem que agradecer a José Luiz por seu apoio por liberdade. Rosauro diz a Alessandro que o chefe de polícia está em sua casa o procura e que parece ter notícias de Maria. Ezequiel diz a Alessandro que Adolfo ajudou Maria a esconder-se. Ela foi encontrada desmaiada e em seguida foi levada ao hospital, pois ao que parece ela tentou se suicidar. Nádia diz a Esmeralda que Ezequiel é amante de seu marido, que os viu juntos com os Aguzzi fazendo algo que a envergonha dizer. Esmeralda se surpreende e tenta convencê-la de que deve ser equivocado, pois Ezequiel é apenas amigo de Pedro. José Luiz quer falar com Monserrat a sós, mas Monserrat pede a Rosauro que esteja presente. Alessandro pede a Adolfo que receba Maria em sua casa por alguns dias. Adolfo diz a Maria que convenceu Alessandro a levá-la para sua casa. Maria pede a Adolfo que faça amor com ela. O padre chega e se surpreende ao vê-los. Maria acusa Adolfo de tentar abusar dela. Monserrat incrimina sua mãe por ter enganado Alessandro usando Demétrio. Graziella responde que não queria lhe roubar nada. Monserrat pede a ele que fale de sua outra filha e que teve com Benjamin Almonte. Maria, hipócrita e chorando, tenta convencer a Alessandro que não queria roubar seu filho, muito menos lhe fazer mal. Ela lhe disse que só queria que pensasse que ele estava perdido e que a havia encontrado para que se sentisse em dívida com ela. O doutor Espino diz a Alessandro que é necessário que Maria fique tranquila e que não sofra fortes emoções. Do contrário, poderá voltar a tentar tirar sua própria vida. Monserrat incrimina sua mãe por não ter amado seu pai e ter se casado com ele apenas por dinheiro, pois enganou durante toda a vida com Benjamin Almonte. Maria convence o padre Anselmo de que está arrependida de tudo o que fez.
Ela também o convence a pedir a Monserrat que vá vê-la, pois deseja pedir perdão. Nádia diz a Pedro que engravidar do homem que ama. Pedro responde que quando ela estiver grávida, deixará de ver Vitor para sempre. Nádia pede duas coisas. A primeira é que deixe Esmeralda em paz, sob o risco de ter sua vida política destruída. E a segunda é que ninguém, porque jamais a tocou como mulher. Pedro responde que quando jovem sofreu um grave acidente e o médico a mutilou para lhe salvar a vida. Alessandro diz a Monserrat que o psiquiatra lhe disse que Maria não deve ficar só nem sofrer fortes emoções intensas, pois poderia voltar a tentar tirar sua própria vida. Sendo assim, ele a levará para casa por uns dias. Monserrat não aceita o que acabou de ouvir e responde que voltará para a casa de sua mãe durante esse período e que morará com seu mesmo filho lá, porque viver sobre o mesmo teto que Maria, isso não seria justo. Padre Anselmo diz a Monserrat que não acredita nas boas intenções de José Luiz para Alessandro, pois sente que sua alma ainda guarda muito rancor e que algo muito ruim ainda vai acontecer, deixando a loirinha aflita. Pedro adverte Nádia que chegará a descobrir que alguém mais sabe o que acontece, lhe conta a matar, deixando Nádia aterrorizada. Maria, chorando, tenta convencer Monserrat de que está arrependida e pede perdão. Monserrat responde que queria perdoá-la, mas não acredita em sua sinceridade e a nossa vilã não gosta da atitude de nossa loirinha. Maria responde que falou com ela do fundo de seu coração. Monserrat diz que esse é o problema, pois não acredita que ela tenha um coração, muito menos sentimentos para tal afeto, deixando a nossa vilã indignada. E aí, qual sua opinião? Será que a Maria está agindo de coração como segundo diz ela? Ou a Monserrat tem totalmente razão em não perdoá-la? Deixem sua opinião. Saiba tudo o que vai acontecer na sua novelinha preferida. Alerta de spoilers, chamadas de amanhã e novidades exclusivas todos os dias aqui atualizado. Não se esquece de deixar o seu like, assim você receberá notificações todos os dias do nosso canal.